Olá, eu sou o Roberto Coelho e você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem pra cá, vamos aprender um pouquinho? Vamos lá. Antes de mais nada, queria pedir para você uma coisa. Compartilha, vamos ampliar isso aqui. No YouTube nós estamos em 430, 440 pessoas. No Facebook estamos chegando em 700 pessoas. Vamos ampliar. Quero chegar nas 700 pessoas lá no Facebook. Quero chegar nas 500 aqui no YouTube. Me ajuda, passa para os amigos. Vamos ampliar o canal. Vamos aprender um pouco mais de Brasil. Vamos lá? Vamos conhecer. Hoje nós estamos na nossa última parte da história de Salvador, na Bahia. Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse período bonito da primeira grande capital do Brasil. Vamos lá! Eu vou falar do período imperial, século XIX. No século XIX, o Império Brasileiro, alterações sociais, provocaram mudanças na elite de Bahia, na Salvador. Do Pelourinho para então Vitória, casarões dessa época ainda persistem ali no corredor da Vitória, o despeito da especulação imobiliária, mas ainda tem muita história na Bahia para contar. Em 1835 ocorreu a grande revolta dos escravos muçulmanos, conhecida então como Revolta dos Malés. Durante o século XIX, Salvador continuou a influenciar a política nacional, tendo então emplacado diversos ministros de gabinetes no segundo reinado, tais como José Antônio Saraiva, tais como José Maria da Silva Paranhos, tais como Souza Dantas, Zacarias de Góes. Com a proclamação da República, a crise nas exportações de açúcar, a influência econômica e política da cidade no cenário nacional, acabou tendo uma certa decadência. Mas tá aí, nós participamos como Salvador, como Bahia, nos eventos políticos nacionais, no tempo em que já não mais capital do Brasil, mas com influências políticas muito importantes, No período republicano, em 1912 ocorre o bombardeio da cidade causado pelas disputas das lideranças oligárquicas na sucessão do governo. Foram destruídos então ali a biblioteca, o arquivo, perdendo-se então de forma irremediável importantes documentos da história da cidade. Que pena, mas política, travamento de gente, Na virada ali entre os séculos XIX e inícios dos XX, as influências das intervenções urbanísticas, tipo Paris, pelo Barão de Haussmann, chegaram à cidade. Então, por isso, em 1915, foi inaugurada então, a Avenida 7 de Setembro, construída a partir de algumas demolições, A nova avenida era a maior da cidade naquela época, com 4 quilômetros de extensão, desde o centro até a Barra. Da mesma forma, a organização urbanística ali, financeira do centro, na ideia londrina, numa ideia Wall Street, nas cidades de Nova York, também marcaram a sua influência em Salvador. Após vários aterros sobre a Baía de Todos os Santos,
o bairro do comércio, né, surge em 1920 para concentrar então atividades financeiras da cidade, como sedes de agência, de exportação, do câmbio, instituições bancárias e financeiras. Tá aí, nós estamos transformando aquilo que era uma cidade meio imperial ainda, agora numa cidade republicana, cosmopolita, como sempre foi, e agora trazendo a modernidade. A partir daí, da década de 70, estou dando um pulo, né? 30, 60, 70, claro que durante 1960 você teve um processo de industrialização. Então, esse estado da Bahia atrai a população do interior, intensifica a formação periférica da capital, tudo isso daí gerou um aumento da cidade, com certeza, né? Mas na década de 70, as atividades econômicas de comércio varejista passaram a agrupar em centros comerciais, os tais shopping centers. Assim, empreendimentos surgiram na cidade que começou com lojas, vestuários, departamentos, restaurantes e uma outra grande modificação da urbanística da cidade de Salvador, né? É isso aí. Bem, apesar de ser a segunda capital mais rica do Nordeste, entre as primeiras do Brasil, alguns indicadores relativizam essa riqueza, né? Como no resto do Brasil, principalmente no Nordeste, há uma grande desigualdade em diversos aspectos. Vamos lá, um pouco de política, mas é isso aí. O índice de desenvolvimento humano é levemente maior do que o do Brasil, mas pode reduzir a níveis de África, ao se elevar os níveis de Europa. Então você tem aí contrastes da magnitude europeia, né, de uma elite europeia, ou então de quase um tribal africano ali colocado, né? Dependendo do bairro ou da região da cidade que seja considerado. Então você vai da extrema riqueza à extrema pobreza sem sair da mesma cidade. Apesar da fundação planejada, iniciada no atual então centro histórico de Salvador, o crescimento da capital ao longo do tempo ocorreu de maneira espontânea. Logo, os limites se expandiram. Nessa expansão foi importante o papel das ordens católicas, claro. Surgiram assim novas localidades como Carmo, como Pelourinho, e então as áreas chamadas de freguesias. Então isso tudo vai mudando a cidade e vai criando, vou chamar de guetos, ou seja, periferias, onde as pessoas vão ficando naquelas periferias e não vão mudando o status quo de uma cidade. Que pena, né? No século XIX ocorre uma expansão ao sul da cidade, surgindo então a área de Vitória, de Graça, de Canela, da Barra, como localidades novas. Somente então no início do século XX é que se fez uma reforma territorial, estabelecendo então 11 distritos de Salvador. A partir daí, o crescimento desordenado da cidade leva a uma dificuldade muito grande de estabelecer limites. Os bairros acabaram se fundindo de tal maneira que até hoje não se conhece a quantidade direito disso tudo, né? Então isso é importante aí. Tá aí. Em 1987, Salvador foi dividido então em 18 zonas político-administrativas para então melhorar a gestão territorial. De lá para cá, nós temos aí uma nova Salvador. E aqui a gente termina aqui a história dessa grande capital, desse lugar maravilhoso de se visitar, que é Salvador, na Bahia. A nossa última capital, nesse nosso giro que demos desde o sul, desde o centro-oeste, desde o norte e nordeste, e terminando então na primeira grande capital do Brasil, Salvador. Nas sextas-feiras, eu conto a história de uma cidade do Brasil. Nas quartas-feiras, eu falo sobre ruas da cidade de São Paulo, bairros da cidade de São Paulo e conto um pouquinho da história de cada um desses nomes e por que eles estão ali colocados. Eu te espero lá. Até lá. Muito obrigado.